É bom nós adorarmos, nós louvarmos a Deus, nós sentirmos a presença de Deus, né? Mas é melhor nós termos a segurança de que tudo isso que nós fazemos é pouco diante dele, mas que ele esteja recebendo. Que o nosso louvor não seja apenas até o telhado, mas que possa chegar na sua presença. E é sempre bom essas coisas, né? Essa certeza, essa segurança. Nós precisamos dessa segurança de que o nosso tempo, o tempo que nós estamos empregando para servir, para adorar a Deus, está sendo aceito por Deus. Nós precisamos ter essa segurança. Eu quero convidar vocês para a leitura de um texto que está no livro de Apocalipse, capítulo 12, alguns versículos para a nossa meditação de hoje. Apocalipse 12, do versículo 1 até o 6. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. A minha pergunta é: que mulher é essa? Quem é esta mulher? Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Que mulher é essa? Povo de Israel. Será? Tem mais alguma resposta? Que mulher é essa? A mulher, o versículo 5 diz que ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Que filho é esse? Que filho é esse que há de reger todas as nações com vara de ferro? E esse filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Foi levado para a presença de Deus. Quem é esse filho? Yeshua. Vocês têm um pouco medo de falar, né? Aí deixa a pobre da Matilde na fogueira, né? Para ela falar e deixa ela de bode expiatório, né? Yeshua, claro que é Yeshua. Veja bem, um filho que há de reger todas as nações com vara de ferro. Hoje pela manhã nós falamos aqui sobre alguns ensinamentos da Torá, e tanto vocês quanto os internautas, alguns questionaram. Eu sei que a minha prédica ultimamente tem sido um tanto questionável, um tanto complicada, né? Porque isso é uma coisa nova, uma coisa que ninguém
provavelmente tenha falado anteriormente, né? A respeito de que a Torá, propriamente dita, é para o povo de Israel e não é para outros povos. Mas a Torá será para outros povos. Nós cantamos todo sábado aqui, quando retiramos a Torá da arca, quando fazemos o cortejo da Torá, que mit Sion te de ser Torá, pois de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Quando vai acontecer isso? Na vinda do Messias, quando se estabelecer o seu reino. O sobrevivente das nações, o restante das nações, irão servir a Deus através da prédica, do sacerdócio que será exercido pelo povo judeu sobrevivente aqui nessa terra. Nós estamos vivendo uma época que está todo mundo falando do anticristo. Eu quero até ver se a gente aproveita um pouco do nosso tempo, não hoje, porque não dá, para nós falarmos do anticristo. É anticristo e grande tribulação. Estão esperando uma grande tribulação, anticristo. O arrebatamento, a vinda de Yeshua para o arrebatamento, e 7 anos depois a vinda de Yeshua com a noiva, que, segundo essa teoria, Yeshua virá de maneira secreta, ninguém sabe o dia nem a hora, arrebatará o seu povo, levará o seu povo para o céu. Lá no céu ocorrerá as bodas, as chamadas bodas do Cordeiro, o casamento, e depois, então, do arrebatamento, 7 anos depois, ocorrerá a vinda de Mashiach com o seu povo do céu para começar um reinado aqui na terra. O que isso aí implica? Isso aí implica em 3 vindas do Mashiach. 3. Apesar dos apóstolos falarem que ele virá segunda vez, segunda. Não tem terceira vinda de Mashiach, tem segunda. E se ele vem e faz um arrebatamento, e vem de novo com a igreja, vamos dizer assim, então são mais 2 vindas. A primeira e mais 2, então são 3. Aí diz, não, mas o arrebatamento não é uma vinda, porque o arrebatamento ele não toca aqui na terra, nas nuvens, ele fica nas nuvens e leva a congregação. Mas Paulo fala que é vinda, porque na sua vinda, Paulo fala, nós que estivermos vivos, em sua vinda, V-I-N-D-A, os que estivermos vivos seremos, os que estiverem mortos serão ressuscitados, e os que estiverem vivos serão transformados, serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Vinda. E obviamente, quando fala, eis que o Senhor é vindo, lá Mateus 25 fala, o Senhor é vindo nas nuvens, também é vinda. Então são 3 vindas. E não existe 3 vindas, existe só 2 vindas. Na verdade, essa grande tribulação que está sendo esperada também não existe. Ou seja, ela é já uma profecia cumprida. Ela já se cumpriu. A grande tribulação ocorreu por volta do ano 70, quando Jerusalém foi invadida por Tito, quando teve ali a destruição do templo. Ali que foi a tribulação. De maneira que agora não vai ter tribulação nenhuma, a não ser a chamada angústia de Jacó. Então haverá sim uma tribulação para o povo de Israel,
que habita na terra de Israel. Lá haverá sim uma grande, porque lá ocorrerá o Armagedon, então lá haverá uma guerra, a guerra do Armagedon. Mas para os demais povos não haverá tribulação nenhuma. Aliás, Yeshua falou, como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, teve alguma tribulação? Teve. Como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Teve alguma tribulação nos dias de Noé? Diz que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, viviam uma vida social normal. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Como hoje, comem, bebem, estudam, fazem carreira, trabalham. Uma vida normal. Assim foi nos dias de Noé. De repente, Noé pregando, mas a pregação de Noé não afetava ninguém. De repente começou a chover. E aí, acabou aquele primeiro mundo destruído pelas águas do dilúvio. Mas não houve tribulação nenhuma. Assim será a vinda do homem, do Filho do Homem, disse Yeshua. Não tem tribulação nenhuma. Então, e o anticristo, que eu também não vou falar sobre o tema, mas só dizer, já veio. O anticristo já veio, já está aí governando há muito tempo. Não vem, não vai ter, não vai existir um quinto reino fora o do Messias. O quinto reino já é o messiânico, mas não tem um quinto reino mundial do anticristo. Não tem, anticristo não vai reinar. Anticristo já está reinando atualmente. Aroxe, mas e aquele negócio de não pode comprar nem vender? Isso aí também já se cumpriu. Que foi quando essa mulher, essa noiva, ela foi para o deserto, para fugir da vista da serpente, ela foi para o deserto. E lá no deserto, você pode comprar, vender no deserto? Lá no mato, oculto nos desertos, você tem como comprar, vender, passar escritura, construir um prédio? Tem? Não tem. Então foi o período em que aqueles que não fechavam com a ideia da besta, com o que a besta ensinava, tinha que viver no meio do mato. Então não podia comprar nem vender. Isso também já é cumprido. Mas está na moda hoje, talvez devido a essa série que a Record, acho que até já terminou, né? Passou aí sobre o anticristo. Está todo mundo dizendo aí que vem o anticristo, que tem 7 anos, que tem 3 anos e meio que o anticristo vai reinar, que o povo judeu vai aderir ao anticristo. Nada disso vai acontecer. Nada disso. Mas por que eu posso dizer nada disso? Porque essa ideia de a vinda do Senhor em 2 fases surgiu mais ou menos, me corrija ali o Abiese, que se lembra melhor, 1918, alguma coisa, com Margaret MacDonald, uma, se não me engano, inglesa, que teve uma visão. Ela teve uma visão, e nessa visão ela disse, eu vejo o Senhor vindo e tal, e toda essa história se desenvolveu, toda essa teologia se desenvolveu a partir dessa ideia, dessa visão, desse sonho de Margaret MacDonald. Então, antes não existia isso. Os religiosos não criam nisso aí, que vinda de anticristo. Então, isso aí nasceu, o quê? 100 anos atrás, né? 1920. 100 anos atrás nasceu isso aí. Em 1980 e pouco, nós começamos um programa de rádio, e a gente pregava aqui em onda curta, pregava aqui na Rádio Marumbi de Curitiba. Eu não morava aqui, mas eu já pregava aqui. Mandava fitas, rolo de fitas, aqueles rolos de fitas, para a Rádio Marumbi. E nós pregávamos o milênio na Terra.
que o reino milenar será na terra, que Yeshua vem nas nuvens, aí se dá o encontro da noiva, o tal do arrebatamento, na verdade, é um ajuntamento dos escolhidos, que a terra é redonda, né? E Yeshua vem aonde? Sobre Jerusalém. O Brasil está para cá, ó. O Brasil está aqui, ó. A Austrália está lá para o outro lado, né? Então, os salvos estão espalhados. Então, é preciso ajuntar esse salvo. Então, pega o brasileiro que está aqui, traz para cá. Pega o australiano, traz para cá. Pega o sul-africano, traz para cá. Então, vai haver um ajuntamento dos salvos para encontrar o Senhor. Veja bem, quando um parente seu chega de viagem, ele liga para você e fala, eu vou chegar no aeroporto às 9 da noite. Aí você vai lá encontrar com ele, não é isso? Não é isso? Aí chega lá, você encontra com ele e pega o avião com ele e volta para a cidade que ele veio? É assim que você faz, não? Não. Você pega o passageiro e traz com você. Nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Para quê? Para ir com o Senhor? Não. O Senhor está vindo, vai ter esse encontro, essa reunião dos santos de todas as partes da terra, nas nuvens. Encontrou todo mundo aqui? Eu chamaria disso aqui as bodas do Cordeiro, esse encontro com o noivo. Porque quando é que acontece o casamento do noivo com a noiva? Quando é? Quando? As bodas ocorrem por acaso. A noiva vem, o noivo aguarda aqui, eles se encontram, aí ocorre a cerimônia, não é? Matrimonial. Mas eu não penso que a cerimônia matrimonial vai ocorrer um mês depois desse encontro, que vai ser as bodas daquele casal. Ou as bodas é no momento que eles se encontram aqui? Quando é que são as bodas? No momento do encontro. Então, quando o Senhor vem nos ares e arrebata os santos dos 4 cantos da terra, e esses santos se encontram com Ele, e mais os mortos ressuscitados também transformados, os vivos transformados e os mortos ressuscitados, encontram com o Senhor, todos aqui nos ares, se dá as bodas. Aqui é o casamento. E daqui, o Senhor desce aonde? E naqueles dias estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. O Senhor desce e entra ali, acreditamos nós, pela Porta Dourada, que hoje está fechada, né? Ele desce ali, naquele caminho que a gente faz a pé ali, quem sabe, com toda aquela multidão de gente, e entra pelo Portão Dourado e entra na Cidade Santa de Jerusalém. Não tem. O Senhor vem e já assume o reino. O Senhor não vai levar a noiva para o céu, deixar o anticristo reinar aqui. Não tem reinado de anticristo nenhum. O anticristo que vai caçar a turma dele. Ele não vai reinar em lugar nenhum mais. Chega, anticristo, chega. Tu já reinou aí até agora. Não, o anticristo vai reinar. O anticristo vai reinar coisa nenhuma. Aliás, parece-me que lá em Apocalipse fala que a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Lá que é o reino dele, lá que ele vai reinar, a besta e o falso profeta, no lago de fogo. Satanás vai ficar preso por 1000 anos, e depois de 1000 anos vai ser lançado no lago de fogo. Isso é uma coisa mais assim, uma ideia que não tem essa tal de tribulação. Claro, eu acredito que esse arrebatamento, que não é rápido, não vai ser secreto, ele vai ocorrer no início já de um período talvez até de guerra, começando em Jerusalém. Porque lá fala do Armagedon, as nações se reunindo contra Jerusalém, mas a guerra é lá em Jerusalém, o Brasil está numa boa, os outros países estão todos numa boa. Mandaram os seus exércitos para lá para tirar o povo judeu de Jerusalém. Então o povo lá estará atribulado, mas não haverá tribulação para ninguém, né?
Mas veja bem uma coisa, essa mulher aqui, então muitos falam, essa mulher é a igreja, muitos falam, essa mulher é a igreja, é a noiva. Eu concordo que a mulher é a noiva, é a Querrilá de Yeshua, concordo. Só que tem uma coisa aqui que chama atenção. Essa mulher que fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, e ali ficou durante 1260 dias proféticos ou anos guardado, protegido da perseguição de Hassatã e dos seus agentes, do anticristo. Essa mulher é a congregação. Mas essa mulher, ela não permaneceu no deserto na condição de um povo unido, ela permaneceu na condição de disperso no deserto. Dispersos. Por isso que eu falava hoje de manhã que muita coisa a gente perdeu e tem que resgatar hoje, tem que fazer essa techuvá constante, porque nós temos que recuperar o que nós perdemos lá atrás, o que foi perdido, tem que ser recuperado. É por isso que a gente vai corrigindo coisas, vai fazendo um upgrade naquilo que nós cremos, porque perdemos coisas lá atrás. Se a gente não fizer, a gente vai viver de maneira errada diante de Deus, né? Essa mulher é a congregação, mas essa mulher é Israel. Veja bem, ela estava grávida, verso 2, né? Estava grávida e gritava com ânsias de dar à luz, né? E o 5 diz, e deu à luz um filho. Quer dizer que foi a igreja, a congregação que deu à luz a Yeshua? Não, não foi. Foi Israel que deu à luz a Mashiach. O Mashiach é um assunto judaico. Mashiach, tanto é que quando as pessoas adotaram o termo grego Christos, se perdeu. Christos, o que é Cristo? Né? Então Mashiach quer dizer ungido, o Messias. Então, quem deu à luz a Mashiach? O povo de Israel. Nasceu do seu povo. Então a mulher é Israel. E é também a congregação. Porque ambos são o mesmo povo. Hoje nós falávamos da oliveira pela manhã, que a oliveira deu espaço para a inserção de galhos de zambujeiro de oliveira brava, mas foram enxertados em Israel. O tronco, a seiva, o alimento que vai para cada desses galhos enxertados, vem do tronco único. Então a mulher que deu à luz a Mashiach é Israel, e a mulher é Israel e é a congregação também. Porque Israel que não crê no Mashiach, vamos dizer assim, porque Israel continua como nação sacerdotal. Tanto é que eu dizia que no reino milenar, o povo judeu vai levar a palavra de Deus para as nações. De Sião sairá o quê? A lei, a Torá. E vai se cumprir aquilo que eles vão tocar nas franjas do vestido de um judeu, no tzitzit, e vão dizer para os judeus, iremos convosco, porque sabemos que Deus está convosco. Isso o restante das nações aqui na terra. Vão reconhecer Israel como a nação sacerdotal. É Israel que vai levar a palavra para o restante das nações. Então, como é que Israel perdeu a função de nação sacerdotal, se quando o Mashiach vier, Israel é que vai pregar? Aliás, é aí que vai começar a Torá para as nações. Quer dizer, na verdade, a Torá hoje é para as nações que se unem ao povo. Então, quem se une ao povo de Israel deve cumprir Torá. Não tem jeito de você se unir ao povo de Israel e você não cumprir Torá. Isso é um engano que existe hoje. As pessoas acham que o fato delas estarem reunidas aqui junto conosco já garante para elas, não garante nada. Vocês têm que ir dando cada passo, não é? E fazer a conversão sua, não ao judaísmo,
mas a fé judaica de Yeshua. Tem que dar os passos. Então, a Torá é para gentios que se unem ao povo, que se tornam parte do povo. E aí, em Êxodo 12, vai dizer que haverá uma mesma lei para o natural da terra, como para o guer, o estrangeiro, que se une ao povo. Haverá, então, uma mesma lei, ou seja, a mesma Torá. É verdade que hoje, a Torá, de acordo com os sábios, que contém 613 mandamentos, e que no nosso caso, que cremos em Yeshua como Mashiach, tem mais do que 613 mandamentos, porque tem os mandamentos dos nossos sábios Shalirim, os apóstolos, que também acrescentaram ensinamentos. Então não são 613, são mais. No entanto, mandamentos cumpríveis. Cumpríveis. Então nós temos aqui, vamos dizer, nós temos aqui 613 mandamentos dados ao povo de Israel, lá no Monte Horebe, né? Desses 613 cumpríveis são 194 mais 77, né? São 211 mandamentos cumpríveis, possíveis de serem cumpridos. Obviamente que o mandamento que não é possível de ser cumprido, não é problema meu. Esse mandamento não é possível de ser cumprido. O mandamento lá referente ao templo, o templo não existe mais. Então, como é que eu vou cumprir o mandamento referente ao templo? Então, tem mandamentos que não são cumpríveis. Tem mandamentos que são especificamente para as mulheres, que eu, homem, não posso cumprir. Não é? Tem mandamento para o homem que a mulher não pode cumprir. Então, cumpríveis, de acordo com os sábios, são 194 mais 77. Pronto. Façam a conta aí. Então, se nós estivermos cumprindo esses mandamentos, subentende-se que nós cumprimos os 613. Entenderam? Porque os não cumpríveis não serão debitados na minha conta, porque não são cumpríveis. Então, eu estou cumprindo a Torá, estou cumprindo os mandamentos cumpríveis. Tá? E acrescente-se a estes cumpríveis os mandamentos da nova aliança também, que foram introduzidos por Yeshua e por seus Shalirim. Tá certo? Então, voltando aqui no tema, essa mulher, ela representa tanto Israel. Hoje teve algumas abordagens aqui no trabalho da manhã. Por exemplo, teve uma senhora que falou: nós somos o Israel espiritual. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque na verdade não existe Israel espiritual. Não existe. Se existir Israel espiritual, tem que existir gentil espiritual. O que é um gentil espiritual? Será que é um judeu que deixou de crer na Torá é gentil espiritual? Não tem Israel espiritual. É Israel. Ou é Israel ou não é Israel. Mas israelita espiritual, para dizer que não precisa cumprir Torá, eu sou israelita espiritual. Não existe israelita espiritual. Existe israelita. Não, nós somos Israel espiritual. Isso é uma tentativa de substituir Israel, entendeu? De dizer, Israel não é mais o povo somos nós e nós somos Israel espiritual. Isso é uma falácia. Não existe Israel espiritual, existe Israel. Ou você é parte de Israel, ou você não é parte de Israel. Tá? Talvez eu pudesse até entender como, mas não dá. Tentasse entender que nós que cremos na nova aliança, em Yeshua,
seríamos um Israel espiritual? Não, porque daí eu teria que dizer que o outro Israel não é espiritual. E eu não posso fazer isso. Nós temos todos o respeito pelo nosso povo, independentemente de ser reconhecidos ou não. Eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com status. Tem gente que está preocupado com status. Nega Yeshua para ter um suposto status de judeu que não vai ter nunca. O gentil, gente, que se converte ao judaísmo, tem uma fase que ele é chamado de prosélito. Prosélito, nada mais nada menos é que um convertido, prosélito. E, infelizmente, esse prosélito é cidadão de segunda classe. Olha, aquele ali é judeu, né, filho do Rosenberg, né? Agora esse aqui é convertido, esse aqui é convertido. É judeu também, mas é convertido. Quer dizer, acabou, meu, você já está. Você já é. Entendeu? Você nunca vai ser igual o Rosenberg ali. Você não. Quem é você? Talvez o seu filho, você não casou, não vai ter, azar seu. Talvez o seu filho vá ser reconhecido. Seu filho. O filho que nascer depois da sua conversão. Veja bem. Você converteu com filhos? Não, seus filhos são todos prosélitos igual a você. Agora, nasceu um filho depois da sua conversão, nasceu um filho. Esse filho aí terá chance de ser recebido mais na comunidade. Mas você é prosélito. Prosélito. Você nunca vai ser, está no meio do povo lá, você está no meio, mas o cara empurra você. Estou lembrando que um dia eu estava lá em Israel, no túnel, lá no Cotelo, e eu estava entusiasmado ali, admirando aquelas coisas maravilhosas, e o cidadão pegou o rolo da Torá lá, que mitzion tetse Torá, e passou em mim assim, me socou a Torá aqui no... O que é isso? Mas machucou, ele veio com a Torá, eu estava, tudo bem que eu não estava ligado, eu sou um turista, eu estou admirando tudo ali, mas não precisava dar uma torazada em mim, né? E ele deu. Né? E assim é o prosélito. O prosélito vai ficar lá no meio, mas de boca aberta lá, porque você é prosélito, meu filho, você é prosélito. Então, eu não estou preocupado com status. Eu não preciso do status. Se eu tivesse, era bom, mas eu não preciso dele. Ele não enche os meus olhos, não faz a minha cabeça. O importante é que eu sou parte de Israel, reconheço ou não, sou parte. Tenho a bris, já que é a bris que é a chave do negócio, temos a bris. Temos a bris feita por um morrer, legítimo, reconhecido. E ponto. E cumprimos Torá, graças a Deus. Então eu me considero, e tenho ascendência judaica, mas que também ajuda, mas, portanto, eu estou tranquilo quanto a essa questão de status. Mas o mais importante é que eu creio em Yeshua. É que eu creio em Mashiach. Isso é o mais importante. Porque eu tenho certeza que se eu não fizer aliar hoje, não mudar para Israel, não morar em Israel, está chegando o dia que eu vou morar em Israel, que eu vou ter livre acesso a Israel. Quando Yeshua Meshireino se assentar no trono de Davi e passar a reinar, aí eu vou ser reconhecido. Agora você que negou Yeshua e que conseguiu fazer aliar, entendeu? Está morando lá onde? Na faixa de Gaza, sei lá, Betânia. Você vai estar fora, entendeu? Você não vai ter esse privilégio de estar lá, porque você vai ser extirpado. Já foi, mas vai ser mais ainda na vinda de Mashiach.
Agora eu que não me preocupei com status, que não estou correndo atrás de status, que não troquei Yeshua por um suposto status que, como eu disse, é suposto, eu vou estar lá dentro do reino. E você não vai, infelizmente. É uma escolha, uma péssima escolha. Uma escolha tola, insensata. Então, o importante é que nós somos parte do povo e temos o Messias do povo. E eu me alegro quando eu vejo, eu falava hoje de manhã, tantos judeus naturais, pessoas importantes, que estão crendo em Yeshua. Tem um rabino lá em Nova York, não lembro o nome dele, admiro muito ele, que ele foi criado longe de Yeshua, e se não me falha a memória, um dia ele foi num dentista, chegou lá, tinha lá uma Bíblia, lá, ele pegou a Bíblia e começou a ler, esperando o horário dele, a vaga dele. Os americanos têm muito isso, coloca em hotéis, coloca a Bíblia, Novo Testamento em hotéis, tudo quanto é lugar tem Bíblia lá para você ler. Ele pegou, aí ele leu a respeito lá de Yeshua, Novo Testamento, aí ele, mas peraí, ele nunca leu aquilo, nunca tinha lido, perdido o tempo dele, se é que isso é perda de tempo. Ele leu, aí ele começou a se interessar. E aí ele começou a frequentar reuniões, no caso evangélicas, naquela época. E ele levou o pai dele era contra, radicalmente contra essa atitude do filho. O que é isso, meu filho? Onde já se viu, você está pegando um caminho desse? Mas no fim ele conseguiu levar o pai dele, e segundo ele, numa dessas reuniões lá, que ele levava o pai, na hora que o líder religioso lá fez um apelo, o pai dele ficou em pé. Falou, pai, o que é isso, pai? O pai dele creu em Yeshua também. Então, isso aí é a contramão do negócio, né? É o nosso povo reconhecendo Yeshua. O nosso povo reconhecendo Yeshua. É uma bênção. Agora, é uma maldição quando alguém que conheceu, teve a oportunidade, e feliz aqueles que conseguem ainda voltar. Eu tive em Campinas e tive a grande satisfação de ver lá uma família que apareceu na congregação. Eu não digo que está voltando, mas apareceu lá. E eu fiquei feliz, cumprimentei. E eu pensei, eles vão ficar só de manhã e vão embora. Não. Saíram realmente ali, 2h da tarde, eles saíram, falaram que foram embora. Chegou a noite, estavam lá de novo. A família estava lá, eu falei, que Deus tenha misericórdia. Porque quando ainda resta um pouquinho de machia dentro da pessoa, ainda tem chance, mas quando totalmente é tirado deles, aí não tem mais chance. E esses mesmos judeus que hoje pregam contra a machia, amanhã depois poderão estar caindo no machia. E você que descreu, azar seu. Azar seu. Aí teve um outro questionamento também, quando eu falei do Shabat, alguém questionou, um irmão nosso questionou assim, a pessoa que trabalha na área da saúde, médico, enfermeiro, ou que é um policial, o senhor falou aí que o cidadão que tem uma loja, tem um comércio, tem um negócio, ele deixa na mão dos goim e os goim podem trabalhar lá no negócio. Aí eles perguntam assim, o lucro do negócio é de quem? O lucro é do dono do negócio, claro que é do dono do negócio. Mas aí ele está recebendo. Ele está recebendo, mas ele não está trabalhando. Ele não trabalhou. Ele não foi na empresa. A empresa funcionou, mas ele não foi na empresa. Né? Mas é mais ou menos assim. Você aluga uma casa para uma pessoa. R$3.000 por mês, uma casa boa, né? Lá nos Estados Unidos, pronto. R$3.000 por mês, você aluga uma casa. Né? Quantos dias tem um mês? 30 dias. Então você fala, o aluguel é 3.000, mas o senhor vai pagar só 2.600. Porque o sábado eu não posso receber.
não é? A casa é minha, eu aluguei para ele, mas sábado ele vai pagar aluguel para mim, numa casa minha. No sábado? Não, sábado eu não posso cobrar dele. Ó, e esse mês você vai pagar só 2.500, porque tem 5 sábados. Ou você recebe os 3.000? Ah, eu recebo os 3.000, então você está recebendo pelo sábado? Então não tem nada a ver. Aí eu explicava para esse irmão, falei, irmão, ele não vai na empresa. A empresa funciona. Então, por exemplo, suponhamos que eu sou judeu e eu tenho uma empresa de ônibus. Ônibus, transporte coletivo. Sábado não tem transporte para o povão aí, porque eu sou judeu. Eu sou judeu, mas eu não sou o motorista do ônibus. O motorista não é judeu, então ele vai trabalhar normalmente, vai servir o povo. Entenderam? Agora, o que trabalha no hospital, o médico, o enfermeiro, o policial, e tem, a escala dele cai no sábado, aí são duas coisas. Ele transgride o sábado? Transgride? O que vocês acham? Transgride ou não? Transgride. Ele transgride, mas fica sem culpa. Entendeu? Deus tira a culpa dele. Por exemplo, nós sábado aqui, nós não estamos trabalhando aqui? Não estamos? Estamos ou não estamos? E nós estamos transgredindo o sábado? Estamos ou não? Estamos! Mas fica sem culpa. Entenderam o que é ficar sem culpa? O sacerdote trabalhava o sábado, mas ficava sem culpa. Deus não imputa a culpa. Agora, se eu cobrar, tanto é que é o seguinte, se nós tivermos um uroshi em tempo integral, um uroshi, não, tempo integral não, um uroshi, que é empregado, trabalha no emprego secular dele aí. E sábado ele vem para onde? Para cá. E daí ele fica sábado o dia inteiro aqui. Então ele está trabalhando, não é isso? Espiritual, mas está trabalhando, não é? Aí se ele falar assim, Orochi, eu quero receber um salário, porque eu cuido da congregação, eu não posso pagar. Porque, mas que dia que você trabalha para a congregação? Sábado. Eu falei, então se eu te pagar é transgressão. É transgressão. Você está recebendo. Então nós ganhamos, não é pelo sábado, nós ganhamos por todo o nosso tempo que nós dedicamos a Deus, que não tem horário, não tem dia. Eu tenho certeza que talvez muitos de vocês falem assim, o Rav Shai, ele não cumpre expediente na cena, então ele fica na casa dele. Eu fico na minha casa, mas muitas vezes é meia-noite, eu estou lá no computador, atendendo pessoas, respondendo, preparando estudos, atendendo uma coisa, atendendo outra. Aí não conta, né? Que eu estou até meia-noite no computador, que a minha mulher dá bronca em mim, fala, você não vem dormir, você fica aí no computador. Pois é, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo joguinho lá no meu computador, eu fico lá jogando? Não, eu fico trabalhando. Então nós não temos horário de trabalho. Não temos horário. Mas eu não ganho por causa do sábado aqui. Agora, se o nosso líder trabalha o dia inteiro lá e ele só vem no sábado fazer o trabalho, eu não posso pagar ele, porque aí eu estou pagando pelo sábado. Aí ele é transgressor. Então, quando você trabalha no hospital e você é escalado para trabalhar no sábado, e você vai trabalhar no sábado, chegar no fim do mês, você recebeu o seu salário, você não pode ficar com o dinheiro do sábado. Entendeu? Então você vai ver lá, vai conversar lá com o departamento pessoal e vai perguntar, o sábado, quanto é que é os meus proventos aí referente ao meu trabalho no sábado? Você trabalhou 2 sábados esse mês, você ganhou R$500 esses 2 sábados. Ele tem que pegar os R$500
e chega lá na direção do hospital e fala: escuta, o hospital aceita doações? Aqui tem hospitais que aceitam doações, né? Pequeno Príncipe, Hospital do Câncer aceita doações. Está aqui os R$500 que eu recebi de salário. Você devolve. Porque se você falar que não quer receber, não pode. O hospital é obrigado a pagar você. Até porque você pode mover uma ação trabalhista contra o hospital depois, porque o que tem de gente pilantra, que vive disso, das fragilidades das leis trabalhistas desse país, que fecha a empresa que dá emprego para os empregados para indenizar pilantras. Fecha a empresa vai demitir mais 10, porque vai ter que fechar para pagar a indenização de 1, 2. Eu não entendo esse tipo de legislação. Então, por isso, o hospital fala: não, eu tenho que te pagar. Você vai receber pelo sábado. Aí você vê quanto que era o salário do sábado. Vai lá no hospital, preferencialmente no local que você trabalha, se é hospital, se é na polícia, você vai lá e entrega aquele dinheiro de volta, como doação. Ah, mas a polícia não aceita. Então tá, então você vai lá na comunidade necessitada e dá lá, mas não pode dar na congregação. Posso entregar na sina? Aqui não, porque você não vai entregar dinheiro do seu trabalho no sábado. Você vai entregar lá numa comunidade, se caso a empresa lá hospitalar que você trabalha não quiser receber. Mas você não pode ficar com aquele dinheiro. Eu conheci uma senhora lá em Miami, que ela era assim, ela trabalhava como enfermeira. E ela trabalhava sábado, todo sábado praticamente ela trabalhava. Aí um dia eu falei para ela: o que a senhora faz com o dinheiro do sábado? Eu uso o dinheiro. Eu falei: está errado. Está errado? Eu falei: tá, a senhora está transgredindo o sábado. Sabe o que ela falou para mim? Então não adianta mais eu fazer escala no sábado. Quer dizer, é claro que não adianta. Me deu a entender que ela estava confortável em trabalhar nos sabatotes porque aumentava o salário dela. Eu falei: não, esse dinheiro só não pode ficar com ele. Então é transgressão, sim, mas transgressão sem culpa. Deus não imputa essa transgressão. E aí vai uma série de coisas. Se você for em Israel, você vai ver que os hotéis funcionam com empregados, né? Parece que o que para lá é o transporte coletivo mas o hospital não para, né? Principalmente aquilo que tem a ver com a vida. Entenderam? Então, explicando aí para esse pessoal que fez essa colocação na prédica da manhã, como é que funciona. Então, a empresa sua está funcionando no sábado, mas você não vai lá. Ele falou: mas nesse caso o dono da empresa, judeu que está lá na empresa, falou: não, está lá na empresa não, calma lá, então você entendeu mal. Ele não está na empresa, ele não pode estar. A empresa tem que estar totalmente 100% por conta do empregado. Isso aí, gente, olha, veja bem uma coisa, eu até anotei um versículo aqui para mostrar para vocês. Veja bem aqui, ó. Deuteronômio, Devarim 14, 21. Não comereis nenhum animal morto. Animal encontrado morto. Animal dilacerado. Eu vou ver se eu encontro aqui o dilacerado. Que foi acidentado. Que caiu lá do barranco e morreu. O boi que caiu lá e morreu. Você não pode comer. Não comereis nenhum animal morto. Ó, a explicação diz assim: porquanto és povo santo ao Senhor. Por ser povo santo, como eu falei de manhã hoje, povo de Deus, você não pode comer. Tá? Não comereis, 14, 21, nenhum animal morto. Ao estrangeiro que está dentro das tuas portas, ou darás a comer, ou venderás ao estranho. Você não pode comer, mas você pode vender ou doar.
Ah, mas não é transgressão comer um animal encontrado morto? É transgressão ou não é? E por que que o estrangeiro pode? Eu posso vender para ele. Não, o estranho está escrito, não sei, aí tem que ver no original como é que está. Na minha versão está escrito o estranho, né? Por que que para ele você pode vender ou doar? Porque ele não é povo santo. Por isso também é a mesma coisa o Shabat. O Shabat é um sinal entre Deus e o povo de Israel. Então o goi faz nenhuma diferença. Mas eu quero deixar bem claro mais uma vez, que se esse gentil estiver, olha, nós temos muitos irmãos no Brasil que não são da nossa comunidade, que são guardadores do Shabat. São zelosos guardadores do Shabat. Não guardam a maneira judaica. Não tem o acendimento das velas na sexta-feira. Não tem a Havdalah, que é essa cerimônia que nós fazemos aqui para finalizar o Shabat. Aliás, mais uma vez eu quero dizer, gente, muita gente vem de manhã no serviço e não vem à tarde. Pesem bem isso. Pesem bem isto. Você não vem de manhã, você vem de manhã no serviço, vai para casa almoçar e não volta mais. O que é que você fica fazendo em casa? Tá? Você tem condições de voltar na congregação e fazer a Havdalah? Tenho, então volte. Volte. Eu sei que às vezes a pessoa não tem condições de voltar. Então fique na sua casa até a Havdalah. Hoje eu não volto, mas eu fico em casa, eu acompanho o raleiro, a prédica, e eu acompanho a Havdalah. Amém. Amém. Acompanhe. Não vá tomar outro rumo no Shabat. O Shabat é santo ao Senhor. Mas isso é uma coisa para nós. Então eu estava dizendo, nós temos muita gente aí fora, zelosos guardadores do Shabat, que guardam o sábado há anos. Nesta ou naquela religião, não vou citar. Outra coisa que me falaram de manhã hoje, falaram que a carne do animal que é morta, que é sacrificada, ou que é abatida, que não é abatida da forma judaica, que vende no açougue, é imunda. Não é imunda. Não é imunda. É treife. A carne de boi, de frango, que vende no açougue, não é imunda. Se você está usando esse termo, você está errado. Ela é treife. Ela não é apropriada para nós comer, mas não é imunda. Imunda é o porco. Porco é imundo. Então, não confunda as coisas, tá? Mas a gente não come por quê? Porque contém sangue, porque não é apropriada. E tem que tomar cuidado. Por exemplo, em casas que nem todo mundo é da fé, tem que tomar cuidado com mistura de carne, viu? Às vezes na sua casa você come kosher, mas tem alguém lá que chega lá com um bife lá que comprou lá, que é bife de boi, aí você não come, mas ele pega a mesma frigideira que fritou a sua, você pega a frigideira que acabou de fritar a dele, que não é kosher, frita a sua, aí azarou o santo, viu? Tem que tomar cuidado, para não estar misturando coisas. Tá? Como nós temos esse problema, nem todas as famílias, dentro da casa, nem todos são da mesma comunidade, acontece isso. Por mais que você cuide, acontece. Então, cuidado com a mistura da carne treife, não é carne imunda, não. Imunda aí, nem se fale. Imunda você não deve permitir de jeito nenhum, porque é imunda. Mas então não é a carne que não é abatida corretamente, não é imunda, é treife, não é apropriada. Tá? Então,
o que acontece? Você pode vender esse animal que não é transgressão. Eu acho que eu estava falando também do dono da loja, que ele não vai trabalhar. Então, quem toca a loja dele, o negócio dele são gentios. Ele não está sendo mal. Mas o senhor não peca, mas quer que o seu empregado peque? Então por que a Torá mandou vender o animal morto para o gentil? Então, onde já se viu, você não come e vende para o outro? E dá para o outro? Então, esse povo que guarda o Shabat, que é zeloso guardador do Shabat, era isso que eu estava falando, dê um passo a mais, meu querido. Entenderam, meu amigo internauta aí? Dê um passo a mais, não fique só guardando o sábado, não comendo carne de porco. Caminhe com a sua techuvá. Avance mais, busque por mais verdades, não fique parado. Aí o teu sábado que você está guardando até agora vai valer. Às vezes a gente tem que explicar isso, porque as pessoas entendem mal as coisas. Ontem eu estava num grupo de WhatsApp, e eu até estou querendo sair dele, porque o camarada está fazendo gozação com a língua estranha falada nas igrejas. Então ele citou lá, um falou que a língua estranha é do diabo, um falou a língua estranha que eles falam lá é do diabo, um falou isso. E o outro estava tirando sarro, escrevendo aquelas salas, balalá, baralá, baralá, baralá. Gente, o que a gente ganha? O que nós ganhamos quando criticamos a religião das pessoas? O que eu ganho? O Heitor não é da nossa comunidade, o Heitor é católico. Eu fico tirando sarro da religião dele, da crença dele. O que eu ganho com isso? Falem para mim, o que eu ganho? Eu ganho alguma coisa assim, o que eu ganho? A inimizade, a raiva dele, o ódio dele. Ele não vai se converter porque eu esculhambei com a religião dele, não vai se converter não. Se a ideia é essa, eu vou atacar a religião do Heitor, porque aí o Heitor vai se converter, aí que ele não vai. Eu vou atacar o líder religioso. Tem líder religioso aí que faz coisa errada. E daí? E o que eu tenho a ver com isso? Tem coisa boa que ele faz. Faz coisa errada, mas faz coisa boa. Por que eu tenho que atacar a religião dele? Então, gente, eu tenho medo, porque nós temos, graças a Deus, além da nossa fé judaica, nós temos uma compreensão das profecias, da escatologia bíblica. Mas eu nem quero colocar isso como certo, eu quero colocar como a nossa posição. Essa é a posição da nossa congregação com relação às profecias. Pode estar errado? Pode. Pode. Não é que está errado. Agora, aquilo que eu tenho certeza, eu falo, isso é assim. Agora, aquilo que... isso aqui é uma profecia. Por exemplo, aqui, Apocalipse 12... é certeza que é Israel e a congregação. Aqui é certo que é. Tem um filho, o filho foi arrebatado para o céu. Não tem. Aqui não tem dúvida. Mas vai ter uma outra coisa aqui que eu não vou ter segurança. Então eu vou dizer, isso aqui é o que a nossa comunidade pensa, define quanto a esse texto. Mas eu não estou dizendo que é isso. Eu só vou dizer que uma coisa é aquilo quando tiver absoluta certeza, absoluta segurança. Certo, gente? Que Deus nos abençoe. Vamos passar então a Ravidalá. Eu agradeço a atenção dos internautas, né? Amanhã, se Deus quiser, nós teremos café com Orochi, às 10h30 da manhã. E a gente agradece e espero que todos tenham entendido. Olha para lá, né? Espero que todos estejam então entendendo aí a nossa explicação de hoje e colocamos à disposição daqueles que com sinceridade querem saber mais, querem dar um passo a mais além daquilo que você já está fazendo. E é o que nós recomendamos.